Olá, senhores. Vamos começar mais uma aula online lá para o sétimo ano. Corre lá, se você não está com a apostila, pega sua apostila, 5 segundos, 4, 3, 2, 1. Muito bem, para começar a aula, vamos seguir aquele roteirinho que já está ficando conhecido para quem está acompanhando as aulas passo a passo. Começamos com avisos sobre a produção acadêmica. É de fundamental importância que você faça todas as tarefas, todos os exercícios que estão lá no campo de produção acadêmica. Porque são os exercícios que fazem você memorizar, você compreender o conteúdo e também o momento que você retira algumas dúvidas. Ah, professor, mas eu deixei de fazer alguma lá. Não tem problema. O campo está aberto para que você faça todas as atividades. Então está aberto para você fazer todas aquelas que já se passaram. Volte lá se você não fez alguma e faça. O professor Diego está lá também online. Ele responde você na questão do chat. Claro que é uma questão individualizada, são bastantes alunos, muitos alunos sendo atendidos. No momento você vai ter a sua resposta o mais rápido possível. Se você não fez, faça as atividades anteriores. Não só por uma questão burocrática de fazer uma lição de casa, mas sim pela questão de compreensão do conteúdo. Lá do primeiro bimestre, porque vai ser feita a parte da sua avaliação. Você precisa ter compreendido o conteúdo. E também para a compreensão já agora desse período que estamos, do segundo bimestre. Correto? Sendo assim, vamos para o segundo passo, lá, aquela breve revisãozinha do que a gente já viu e a evolução do nosso conteúdo. Hoje precisamos já adentrar ou conhecer um pouco sobre o desenvolvimento físico. Por quê? Porque a nossa apostila lá falava sobre desenvolvimento físico e práticas corporais. No primeiro momento, você viu que o desenvolvimento físico e o crescimento, eles tinham conceitos, eles tinham definições. E essas definições, se não forem bem compreendidas, elas causam confusão. Porque eu tenho que relacionar crescimento com o tempo, com o aumento lá da, da minha altura, do meu peso, e desenvolvimento físico, eu já estou ligado mais à questão de treinamento, da questão da melhoria de órgãos e sistemas, certo? O professor Diego pediu para você guardar de uma forma lúdica que crescimento tem a ver com tempo, desenvolvimento físico tem a ver com treinamento. Hoje a gente vai compreender bem essa questão do que é o treinamento, certo? Mais para frente, na outra aula, ou mais precisamente na aula passada, você ouviu sobre medidas antropométricas. As medidas antropométricas são aquelas que mensuram, que medem a questão do crescimento durante o tempo. Como assim, professor? Então, lá, a definição de crescimento corresponde, pelo que está na apostila, corresponde ao processo que gera alterações nas dimensões, no tamanho do corpo. Como que eu meço isso? Através das medidas antropométricas. Até tinha uma questão na produção acadêmica, que era para você citar e explicar o que era cada um. Você olhava lá na apostila e fazia: ah, professor, mas eu não tenho apostila ainda. Não tem problema nenhum. Todos os exercícios que eu coloco lá na produção acadêmica, você consegue responder desde que você esteja bem atento e acompanhando bem as nossas aulas online. Apesar de você não estar com a apostila na mão, se você não está, você vai conseguir responder todas as questões por meio da explicação da aula, certo? Então tinha lá, e daí o que você deveria responder? Nós temos que a medida antropométrica são várias, ou as medidas são várias. Nós temos lá a idade, temos a massa corporal, temos a envergadura, o comprimento dos membros inferiores, a altura total. O professor Diego explicou uma a uma o que era a idade, é aquela que é medida em anos. O que é a questão da massa corporal, é o seu peso corporal. Como que você mede isso? Com a questão de uma balança. A envergadura era a questão lá de um lado, com os braços abertos,
é essa distância máxima entre os dois braços abertos. Citei lá que para você guardar o que é envergadura, é como se fosse o Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro. Ele com os braços abertos, você põe uma fita métrica de um lado até o outro com os braços abertos. O comprimento dos membros inferiores, o que é? É lá da planta do pé até a cabeça do fêmur, que é aqui na sua cintura. Você tem uma bolinha ali, você consegue ver, certo? A altura. Existem dois tipos daí. Tem a altura, que é aquele que geralmente você já até deve ter mensurado ou medido. Você sobe num elemento lá, numa balança, pode ser aquelas bem antigas de médicos. Daí você vai se encostar e vai vir um pedaço aqui de metal na sua cabeça. Eu até brinquei desse do pedaço de metal, mas aqui nós temos, ó, o desenho. O que é a altura da planta dos pés até a cabeça. A altura total, que é o próximo, é com o seu braço direito levantado. Daí é da planta dos pés até a ponta lá do braço direito levantado. Certo? Vimos também, mais para frente, que tem uma outra medida que se chama índice de massa corporal. O que eu preciso guardar disso? O professor Diego não vai cobrar a fórmula para você. Que a fórmula é massa corporal sobre a altura sobre 2. Não precisa saber disso. Você precisa saber que o IMC é o único que eu preciso de uma fórmula matemática para calcular. Esse IMC sozinho ele não me auxilia muita coisa. Não é que ele não vale nada, mas ele não me auxilia em muita coisa. Eu preciso comparar os números do IMC com outros números para aí sim eu poder dizer, opa, a pessoa está obesa, a pessoa está com sobrepeso, a pessoa está desnutrida, certo? É assim que eu vejo, não só com o IMC. Tudo isso vimos para chegarmos agora em capacidades físicas. Na verdade, agora eu começo a entender o desenvolvimento físico. Tudo aquilo anterior estava sendo relacionado ao crescimento. Quando eu começo a falar de capacidades físicas, eu já começo a falar de desenvolvimento físico. O primeiro quadradinho verde lá, ele diz o que é uma atividade física. E nós temos que entender dois conceitos hoje, para daí fazer o exercício prático que eu vou passar e não ter confusão nas capacidades físicas. Nós temos que entender o conceito da atividade física e de aptidão física. Vamos falar primeiro da atividade física. O que é uma atividade física? Pelo que está escrito ali, ó, pode ser entendido como uma atividade que resulta em gasto energético. De um jeito bem simples. Qualquer atividade que você faz, jogar futebol, varrer a sua casa, guardar a louça no armário, isso é uma atividade física, certo? É isso que está dizendo nesse quadrinho. Para facilitar, guarda a louça do armário lá para a mãe, para o pai, para o cachorro, para o papagaio. Ajuda ela. Você está fazendo uma atividade física. Varre o chão um pouquinho lá, também é uma atividade física. O futebol, uma atividade física. Agora, temos a aptidão física. O que é uma aptidão física? Todos nós temos. Isso que nós temos que entender. Todos nós nascemos com aptidão física. Alguns desenvolvem-a melhor do que outros. Como assim, professor? O que é aptidão física lá? Ó? A prática das atividades físicas, então lá, prática, digamos, do futebol, faz com que melhoremos os componentes da nossa aptidão física. Então, eu pratico alguma coisa e eu vou melhorar a minha aptidão física. Mas quais são os componentes da aptidão física? São as capacidades físicas. Então você já deve ter ouvido alguém dizer: professor, eu não tenho coordenação. Não, negativo. Todos têm coordenação. Você ainda não desenvolveu a sua coordenação. Professor, eu não tenho agilidade nenhuma. Eu sou muito lento. Não. Você tem agilidade, só que você não desenvolveu. Então a tua não é apurada. Como a coordenação motora, a tua não foi desenvolvida, não foi apurada. Quais são as capacidades físicas? É o que nós vamos estudar agora, passo a passo. São os elementos da aptidão física, capacidades físicas. Como que eu desenvolvo as capacidades físicas ou aptidão física?
através do treinamento de atividades físicas ou de exercícios físicos. O que é um exercício físico? É algo daí dirigido por um profissional da área. No caso, o professor de educação física. Eu vou te dar um exercício para você fazer aí na sua casa, certo? Vamos primeiro ler de um jeito bem simples, ou melhor, citar quais são as capacidades físicas que tem na nossa apostila, que fazem com que melhore a resistência cardiorrespiratória, força, flexibilidade e as aptidões motoras, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade, potência e velocidade. A nossa apostila ela cita só algumas: força muscular, flexibilidade, agilidade e resistência, certo? Para o nosso exercício prático que você vai realizar, você tem que entender que todas as atividades físicas, elas desenvolvem as capacidades físicas. Só que elas desenvolvem predominantemente alguma. Por exemplo, se eu for guardar lá o brinquedo e você guardar a louça para mim lá no armário alto, esse movimento aqui você vai precisar de um pouco de força para guardar lá. Ah, professor, mas se for levinho, beleza? Mas se for pesado lá, uma panela, você começou a guardar. Ah, então quer dizer que é força o predominante? Não. Se lá tiver todas as louças fora do armário e você tiver que guardar todas, a capacidade física predominante dessa atividade física, qual seria? Seria a resistência, certo? Então, as atividades ou os treinamentos, eles possuem uma questão de predominância. Eu vou dar agora um exercício para você que você vai fazer. E daí, na aula que vem, a gente vai comentar qual que era a capacidade física predominante. O exercício é bem simples. Faça em casa para você conseguir desenvolver. A partir de agora, você é um goleiro do futebol, certo? Você vai utilizar lá uma parede da sua casa, pode ser no apartamento, pode ser num espaço mais aberto que você tem, e você vai ser o goleiro do futebol. Vai pedir pro pai, para a mãe, pro cachorro, pro papagaio, pegar uma bola, pode ser uma bola de papel, se for na questão do apartamento, e chutar. O goleiro, ele precisa de uma capacidade física dessas aqui. Ou é a questão da força muscular, da flexibilidade, da agilidade ou da resistência. Só que eu vou pedir para você que o nosso pênalti, ou quem vai chutar a bola, e você, seja o mais próximo possível. Professor, eu vou tomar uma bola. Não. A questão é que você consiga desenvolver ou consiga observar qual das habilidades ou das capacidades físicas que esse goleiro vai precisar ter para evitar o gol. Então, você vai fazer esse desafio com o pênalti simplesmente a 4 passos. 4 passos da onde seria o gol, certo? Então, você pega lá uma bola que tem uma parede, dá 4 passos e fica ali. Tem uma capacidade física que é a específica ou a predominante para esse treinamento. E você vai conseguir observar ela dentro do momento prático. Certo até aí? Então, fim da aula. Faça lá esse treinamento prático e a questão também da produção acadêmica. Lá tem a questão do que é o desenvolvimento físico. Perguntas. Tudo dentro da apostila. Se deixou de fazer algum, também volta lá e faz para ficar zerado nessa questão das produções acadêmicas. E, se tiver dúvida, o professor Diego está lá para retirar todas elas para você lá no portal Unimestre. Faz o exercício. Próxima aula, vamos ver se você adivinhou qual que era a capacidade física que o goleiro precisava ter para ele conseguir pegar esse tão pertinho de 4 passos apenas do gol, certo? Fique com Deus, até a próxima aula.